Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para conversarmos a respeito de fundos imobiliários Eduardo Melkibikian. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Gostaria que você se apresentasse e também apresentasse a gestora para quem ainda não te conhece. Tá ótimo, Andréia. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui do meu lado, né, e também do lado da Manati, a gente poder apresentar um pouco mais sobre a nossa gestora e também sobre os nossos produtos. Vou até aproveitar e já pegar esse gancho que você mesmo comentou, né? Meu nome é Eduardo Melkibikian. Eu sou um dos sócios fundadores aqui da Manati, tá? Aqui a gente é uma casa muito focada em investimentos alternativos, de uma forma mais geral, mas o nosso grande foco, né, prioritário, que a gente estabeleceu logo no começo da companhia, foram dois pilares, de crédito estruturado e crédito imobiliário, de uma maneira mais ampla também. Eu, particularmente, né, passei por algumas casas já bastante renomadas de mercado, né, acho que isso naturalmente me ajudou a criar um arcabouço bastante completo no que diz respeito aqui ao trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro da Manati, e até elencando aqui de uma maneira mais detalhada aqui para os nossos ouvintes, né, tive a oportunidade de passar um bom tempo, né, na própria Rio Bravo. Posteriormente, né, tive a oportunidade de ser convidado para ir para a RB Capital, e da RB Capital fiz parte do time de banco do Banco de Investimentos da XP, sendo responsável pela cobertura de oportunidades em real estate, né, no mercado imobiliário, para todos os tipos de produtos. Então, as operações de dívida, as operações de equity, né, então os IPOs, fusões e aquisições, etc. e tal. Quando eu estive lá na Rio Bravo, né, vou comentar até um pouco mais para frente, quando a gente for falar um pouco mais de mercado, né, eu peguei um mercado bem pequenininho, então foi na época ali 2013, 2014, então deu para ver toda a evolução desse mercado, mas naquele momento eu tive a oportunidade de fazer a gestão de um fundo de fundos, que era o Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos, além de algumas carteiras, né, os portfólios imobiliários, que a gente dizia, que era uma espécie de carteira administrada voltada também para investidores pessoa física, e além disso a gente também tinha um fundo multimercado, que acabou dando um pouco dessa visão macro, né, que era que a gente fazia ali na nossa área de multi-assets e portfólios, né, e nesse fundo macro, obviamente, eu acabei ficando responsável tanto pelo book, né, de operações de juros, né, o book de juros de uma forma mais geral, e também tocava algumas operações imobiliárias lá dentro, para fins de descorrelação, etc. e tal. De lá eu fui convidado para a RB Capital, onde eu fui já como portfolio manager para tocar no mandato de um fundo exclusivo para uma instituição privada de previdência complementar. Tá? E de lá, obviamente, tive a oportunidade, né, de ser convidado para me juntar ao time do Banco de Investimentos da XP, onde eu me tornei um dos corresponsáveis aí, pela cobertura das oportunidades no mercado imobiliário, como eu comentei, né. Aqui na Manati, né, de uma maneira mais sucinta, até para posicionar todo mundo e também aqui já passar para você, a gente é uma gestora fundada aqui por ex-executivos, portanto, do Banco de Investimentos da XP, e aí com um largo histórico aqui no mercado financeiro, em casas renomadas, como essas que eu acabei de comentar. A gente tem formalmente, né, aproximadamente um ano e meio de gestora, para ser mais preciso, e nesse período a gente teve a oportunidade de crescer de uma maneira bastante satisfatória aqui na nossa visão, tá? Especialmente nesse mercado, ultimamente, que tem sido bastante desafiador, né, para o mercado de fundos imobiliários. Nesse período a gente fez 4 emissões de cotas, né, então a gente realizou 4 ofertas efetivamente, 3 em um dos produtos, que é o nosso Mana 11, que é o hedge fund imobiliário, que a gente diz, uma espécie de multi-estratégia, que tem sido cada vez mais popular aí no mercado de fundos imobiliários, e também, recentemente, a gente fez a captação do Maré 11, que é o Manati Recebíveis Estruturados, que aí tem um perfil, né, muito mais voltado especificamente para operações de crédito estruturado, né, que aí já é um fundo setipado, a gente também comenta um pouco mais à frente. Nessas 4 operações, né, nessas 4 ofertas, a gente levantou aproximadamente quase R$500 milhão, então isso para a gente já tem sido
uma marca bastante importante, mostrando aqui a nossa capacidade de diferenciação perante os diversos gestores, esse mercado super competitivo que a gente tem visto ao longo, né, de toda a evolução desse mercado, especialmente nesses últimos anos, com a Selic bastante abaixo do que a gente está acostumado a ver aqui para o Brasil. E, naturalmente, a gente continua muito animado aqui com o crescimento aqui dessas nossas operações. O que a gente pensou quando a gente fundou a Manati, né, de uma forma mais direta, e também ajudando aqui o nosso ouvinte a ter um pouco dessa visão, né? A gente começou a perceber que existe um nicho de empresários muito carentes de um serviço de uma espécie de extensão do seu próprio departamento financeiro, soluções de capital um pouco mais personalizadas, artesanais, que a gente viu ao longo de nossa vida profissional inteira aqui como equipe, né? E, portanto, a gente entendeu que era o momento, especialmente agora, com essa maior profundidade no mercado de capitais, de tentar oferecer esse tipo de produto, né? E da onde veio a gestora, portanto? A nossa ideia era justamente oferecer esse tipo de oportunidade de investimento que, na maioria das vezes, ela é pouco replicável, ou às vezes até irreplicável, para os nossos investidores, né? Dessa forma, a gente viu uma maneira de realmente trazer a Manati para um âmbito mais diferenciado quando a gente viu esse mercado super competitivo que eu comentei agora há pouco, né? E quando eu falo pouco replicável, né, irreplicável, isso gira muito em torno de alguns fatores, né? O fator de relacionamento com os empresários, então você ter acesso ao empresário, eventualmente propor algum tipo de solução um pouco mais específica, né, com essa originação que a gente diz que é uma originação super ativa, bastante próxima, né, de todas as empresas, de uma forma geral, buscando esse tipo de oportunidade. Capacidade de estruturação. Então, a gente, além de ter o acesso ao empresário, né, já tínhamos na época, né, continuamos tendo agora, a gente traz toda a nossa inteligência aqui para colocar tudo que foi efetivamente negociado com os empresários para dentro das nossas operações. Então, isso naturalmente também, quando a gente não precisa de nenhum intermediário nesse sentido, naturalmente as nossas operações acabam sendo exatamente ipsis literis aqui o que a gente de fato quer negociar com cada um desses empresários. E por último também, né, que é muito importante, é a disponibilidade, né? Quando a gente para falar aqui que a gente tem disponibilidade para fazer esse tipo de operação, a gente tem certeza absoluta que existem excelentes empresários, excelentes empresas, especialmente fora dos eixos financeiros, né, dos principais eixos aqui, onde, querendo ou não, ultimamente acabou se tornando praticamente a Faria Lima, né? Então, nesse quesito, né, a gente, por exemplo, fez uma operação no Nordeste, então tivemos que visitar um empresário lá, foi inclusive a nossa primeira operação, que a gente teve a oportunidade de fechar, uma operação super icônica aqui para a gente. Naturalmente, fizemos toda a nossa diligência, querendo ou não, tem um quê muito específico também de troca de informação junto ao cartório, para formalização das garantias e tudo mais. Depois a gente até pode detalhar. Fizemos também uma operação, uma alavancagem de um shopping em Boa Vista. Então, eu sempre brinco, né? A gente foi 3 vezes para Boa Vista conversar com o empreendedor, conversar com o superintendente do shopping, de fato, avaliar se aquela era uma boa oportunidade. Fizemos também operações aqui na região sul, então fomos visitar a empresa e tal. Tudo isso acaba sendo até meio redundante, né, quando a gente para falar, mas isso para a gente é muito importante, né? A gente não faz nada que a gente efetivamente não conheça e não sente efetivamente com cada um dos empresários para garantir que a gente está dando o passo na direção correta, né? E obviamente tem um quê também de muita sensibilidade, né? Acho que a gente hoje, né, sendo uma equipe de 8 sócios, a gente naturalmente já tem uma equipe bastante com uma expertise muito complementar entre si, muito afiada também, né, para o porte aqui da nossa gestora. A gente fez questão de nascer já praticamente com esse tamanho, e aí muito por conta
para oferecer o diferencial aqui para os nossos investidores, que é justamente esse tipo de excelência no que diz respeito a essas operações estruturadas e muito artesanais, muito personalizadas. É aí que a gente efetivamente consegue trazer aqui, a gente consegue encontrar a diferenciação da Manati perante esse mercado aí, que hoje está com talvez mais de 400 gestoras de uma forma geral, então está bem competitivo ali. A gente sabe que a gente tem que cavar bastante para achar essas boas oportunidades e efetivamente nos colocar com um posicionamento que a gente realmente acredita que a gente consegue ter. Maravilha. Eduardo, com toda a sua expertise, você que viu aí, né, o crescimento, né, de fato, né, que foi, né, de fato, que aconteceu de 2013 para cá, em relação aos fundos imobiliários, né, como é que você viu toda essa indústria crescente? Como é que você está vendo ela agora? E como é que você viu, né, nós estamos gravando em outubro e surgiu, né, essa questão dos fundos, né, está passando aí a reforma tributária na Câmara, né? Como é que você viu toda essa indústria? Como é que você está vendo ela agora e com essa questão aí recente, né, saindo do forno? Sem dúvida, sem dúvida. É até interessante, eu estava revendo há pouquíssimo tempo um pouco dessas estatísticas, né, Andréa? E o fato é o seguinte, né, na época ali que eu comentei, 2012, 2013, a gente tinha menos de 100 fundos listados, né, e muito do que eu vou chamar aqui de legado. Então eram fundos monoativos, de gestão passiva, relativamente pequenos, então fundos de 100 milhões de reais, 80 milhões de reais, né, que tinham algumas lajes em um determinado edifício e tudo mais, e que eventualmente até saíram com rentabilidade garantida, né? Não sei se você lembra dessa época, mas tinha sido um artifício, querendo ou não, interessante, né, quando a gente para pensar na dinâmica dos fundos imobiliários e também no próprio desejo dos cotistas, né, dos investidores, majoritariamente pessoas físicas desse mercado. E de lá para cá a gente foi vendo algumas dessas nuances sendo endereçadas, né? A gente deixou de ver fundos de gestão passiva, a gente passou a ver mais de fundos de gestão ativa, né? Os clientes naturalmente comprando muito mais a capacidade de gestão do gestor e menos efetivamente um ativo específico, justamente até por conta da iliquidez desses papéis, da falta de crescimento e tudo mais. Muitas vezes também governança, então fundos multiativos, né, com uma gestão mais profissional, mais específica, né, com um chapéu de gestor de fundo, naturalmente começaram a trazer, né, a profissionalizar ainda mais no que diz respeito ao acesso à informação, governança, os próprios webcasts, os próprios podcasts aqui, como a gente mesmo está fazendo. Eu acho que tudo isso ajudou. Naturalmente, a gente teve algumas estilingadas ao longo desse caminho, né? Acho que vale mencionar muito a própria correlação com a taxa de juros. Taxa de juros alta, inevitavelmente, qualquer ativo de risco sofre. Não, nem só os fundos imobiliários, né? Mas qualquer ativo de risco, não tem jeito. Mas, voltando até, né, de maneira retrospectiva, né? 2012 teve um primeiro boom, que foi quando a taxa de juros, né, curiosamente, chegou no patamar de 7,25, alguma coisa do gênero. Naquele momento, a gente veio de praticamente 20 mil CPFs investindo em fundos imobiliários para quase 100. Então, já teve um crescimento enorme, né, e essa perspectiva ela se manteve, né, durante 1 ano e meio, 2 anos, que foi um aumento de bastante crescimento. Naquela época, a gente tinha os fundos de agências bancárias, etc. e tal. Aí a gente, querendo ou não, né, o mercado ficou um pouco de lado, sem muita diferenciação, né, acho que teve uma primeira onda de novas colocações, de novos fundos, mas a partir dali ficou meio de lado, porque também veio a questão de eleições, a taxa de juros voltou a subir de uma maneira mais específica, naturalmente a inflação também estava alta, então estava num momento difícil. E a gente também acabou passando por alguns percalços microeconômicos, né? Especialmente quando a gente para olhar o ciclo imobiliário de lajes corporativas, especialmente lajes corporativas, mas também galpões logísticos e tal.
Naturalmente, nesses artifícios de rentabilidade garantida nos primeiros anos e tal, acabaram, no momento que eles encerraram justamente naquele período, né, de 2015 e 2016, que foi quando a gente teve toda aquela grande queda do PIB, a taxa de juros num patamar bastante alto, querendo ou não, baixa visibilidade do que aconteceria em termos macroeconômicos aqui para o Brasil, de uma forma mais ampla. E isso naturalmente acabou afugentando ainda mais os investidores, né? E a gente acabou vendo uma retração dessa quantidade de investidores. Daqueles 100 mil que eu comentei, a gente viu essa redução aí para aproximadamente 90. Mas o que é mais interessante, né? A partir de 2017, 2018, né? A gente já teve uma reversão dessa tendência, e nesses últimos anos, o que é mais interessante, a gente viu praticamente esse número dobrar a cada ano, atingindo agora recentemente, fechamento de setembro, 2.300.000 cotistas, investidores aqui de fundos imobiliários. Então, esse crescimento, naturalmente, né, ele tem essa correlação muito grande com a taxa de juros, mas também um aprimoramento, né, um amadurecimento da indústria no que diz respeito ao tipo de investimento, ao tipo de produto, as políticas de investimento, cada um desses novos fundos que vão sendo criados e o próprio também amadurecimento dos gestores. Então, foi um pouco isso que eu vi. Naturalmente, a gente viu o crescimento da liquidez dos papéis, ainda, né, importante dizer, ainda muito aquém do que as ações, obviamente, negociam no dia a dia, mas eu acho que com isso a gente vai tendo cada vez mais espaço dentro do mercado para olhar a criação de novos produtos derivativos, exemplo do futuro de FIIs. Quem sabe futuramente a gente não começa a ver mais opções também para alguns fundos imobiliários, especialmente os mais líquidos. Eu realmente espero que a gente chegue lá. Isso naturalmente vai trazer ainda mais liquidez e novos investidores para esse mercado aqui, que eu particularmente acho fantástico. Assim, ele consegue trazer muitos benefícios para diversos tipos de investidores, especialmente uma quantidade enorme de opções aqui de investimento. Você tinha comentado agora na margem, né? E aí só para também não deixar passar, o que a gente tem visto, né? A gente veio praticamente de um patamar de colocação de novas ofertas de quase 2 bilhões de reais por mês, né? E eu particularmente até participei um pouco disso quando eu estive dentro do banco de investimentos da XP, e a gente viu esse valor sendo reduzido de uma maneira super expressiva, especialmente no fim do ano passado e começo desse ano, quando a taxa de juros também, obviamente, fazendo seu papel, né, de reduzir aqui o apetite do investidor para investimentos alternativos, mas, além disso, também o patamar de preço dos ativos do mercado secundário, né? Então, naturalmente, com essa queda generalizada que teve por fins de reprecificação de mercado, isso também reduz a capacidade de colocação de novas ofertas, né? Aí surgem algumas estruturas um pouco mais alternativas a respeito aqui dos fundos certificados, que foi uma inovação também vinda aqui na indústria, mas o fato é que a gente teve aí talvez uma janela de uns 2, 3 meses entre maio, junho, julho, ou junho, julho, agosto, talvez, de novas colocações, mas natural, de novo, né, acho que olhando o panorama macroeconômico, não tem como fugir. Com a taxa de juros lá nos Estados Unidos no patamar que está, dificilmente a gente vai conseguir enxergar essa curva de juros futuros aqui do Brasil, tanto nominal quanto da real, né, das NTNBs, dos títulos atrelados à inflação, num patamar mais tranquilo para a gente ter um retorno mais forte dos fundos imobiliários, especialmente os listados, que aí tem a maior liquidez, tem o maior acesso e é mais conhecido aqui pelos nossos investidores. Então, tem muita coisa, né? Moral da história, tem muita coisa, momentos bons, momentos ruins. Mais recentemente, a gente passou por um período bastante desafiador, né? Então, muitos gestores, inclusive, tendo muita dificuldade para manter os seus próprios fundos, mas, querendo ou não, isso aqui é tudo uma maratona, né? E a gente, inevitavelmente, do lado da gestão, tem que continuar fazendo o melhor serviço, justamente porque é nesse tipo de momento que a gente encontra as melhores oportunidades. Quando não existe tanta solução de funding disponível
tanto, especialmente para os empresários, né, naturalmente, com a redução da captação dos fundos imobiliários, retração do crédito bancário. Acho que tudo isso permite com que a gente faça os melhores negócios nesse tipo de momento. Então, por isso que, apesar de tudo, a gente também segue bastante animado aqui, bastante confiante com a conjuntura. Então, diante desse cenário todo que você aí traçou, é por isso a escolha de um hedge fund? Eu, particularmente, entendo que o hedge fund ele é uma evolução desse mercado, né? E eu vou fazer uma analogia muito simples, até para facilitar. Quando você compra um fundo multimercado, o próprio investidor ele não compra o fundo multimercado porque ele enxerga que aquele gestor tem uma exposição à bolsa naquele momento. Ele não vai fazer essa operação ali olhando o ativo subjacente que aquele gestor está tocando. E o que existe? Existe uma remuneração para um gestor e sua equipe fazer a melhor seleção dos investimentos para aquele determinado mercado, naquele determinado momento. E assim como eu comentei, né, que a gente veio dos fundos de gestão passiva, monoativos, etc. e tal, para os fundos de gestão ativa, efetivamente, com participações em diversos projetos, com reciclagem de capital, eventualmente com alavancagens e tal, naturalmente você acaba tendo cada vez mais insumo para avaliar a qualidade daquele gestor, né? E a gente aqui como hedge fund, na linha da evolução, o que isso traz para a Manati hoje? A gente tem a oportunidade de avaliar o mercado inteiro, todas as opções de investimento dentro do mercado imobiliário, então seja via dívida, via equity, via permutas financeiras, direto no imóvel, enfim, visando o melhor momento para ciclo imobiliário. E aí por quê? Porque cada ativo específico disponível, ele tem uma espécie de ciclo imobiliário específico. Tem momentos que vai fazer mais sentido, né? A gente, como gestor, vai ganhar mais dinheiro para os nossos investidores fazendo operações através de dívida. Vai ter momentos que a gente eventualmente vai estar mais confiante com o mercado, vai ter uma diferenciação de relação risco-retorno mais adequada, que vai nos fazer direcionar os nossos esforços para a parte de ações, para a parte de equity, efetivamente. E esse balanço, né, esse equilíbrio, esse pêndulo, ele é muito importante, né? E tentando trazer também um exemplo até mais prático. No momento que a Selic estava em 2%, se eu fosse um fundo exclusivamente de operações de CDI, que tipo de diferencial eu traria para o meu cotista? Seria uma briga muito inócua, né? E aí por quê? Porque naquele momento os ativos em IPCA estavam dando mais retorno. Então, a gente até parou para fazer um pouco desse estudo. Eu tive até, interessante, né, a oportunidade de participar da criação desse tipo de produto quando eu estava lá dentro do banco de investimentos, né? Mas você oferecer esse tipo de flexibilidade, de grau de liberdade de atuação para o gestor tomar essa decisão, a gente passa a ter uma oportunidade de trazer uma previsibilidade, uma resiliência ainda maior do nosso retorno para os nossos investidores. E a gente aqui na Manati estabeleceu isso exatamente como o nosso grande pilar de gestão. O que a gente precisa trazer? A gente precisa trazer previsibilidade e consistência. Como que a gente traz esses dois fundamentos aqui para os nossos investidores? Tendo essa atuação mais ampla, que nos permite dosar exatamente a quantidade de risco para qual tipo de retorno que a gente tem interesse em se expor, né? Então, hoje, até já antecipando um pouco da nossa conversa, por que eu deveria eventualmente entrar num risco de desenvolvimento de um ativo, de um projeto residencial para buscar IPCA mais 19, IPCA mais 20, que a gente tem visto, ao invés de entrar numa operação de dívida com 200% de garantia, ou seja, né, um LTV de 50%, mais recebíveis, mais aval da empresa, mais aval dos sócios, dos acionistas, para receber CDI mais 4, CDI mais 4,5. No nominal estava muito parecido. Então, esse tipo de composição de risco-retorno é a avaliação que a gente faz de maneira corriqueira. Todo dia a gente olha novas operações e a gente avalia qual que é a melhor forma de se expor a esse negócio.
eventualmente a gente vai mudar um pouco dessa visão, mas hoje, para mim, o nosso grande foco tem sido em operações de crédito estruturado em função dessa relação risco-retorno. Esse é o motivo do hedge fund imobiliário que a gente diz. Maravilha. E por que da pergunta, né, Eduardo? Quando surgiu, né, o primeiro hedge fund, ou multi-estratégia, o pessoal começou a falar, na indústria, né, será que os FOFs, o que será dos FOFs? Estavam também num período complicado, porque foi um dos ativos, né, bem afetado durante a pandemia, né. Eu diria que lajes e FOFs e shoppings foram de fato, os que mais sentiram. E aí vem essa nova pegada, né? Vem esse novo estilo, né? Esse novo ativo, né? E aí se pergunta, né? O futuro deles, né? E o futuro dos FOFs. Como é que você tem visto isso? Você também ouviu o pessoal comentando a respeito? Como é que é a perspectiva sua enquanto gestor? Olha, Andréia, certamente surgiu um pouco de preocupação para alguns investidores, mas nós mesmos vimos diversos desses gestores de fund of funds, né, dos fundos de fundos tradicionais, ajustando um pouco, seja o mandato, seja a própria carteira, sem eventualmente mexer em regulamento, né? Então, grande parte deles eventualmente acabou trazendo algum tipo de operação de CRI para dentro do fundo. Outros chamaram efetivamente uma assembleia para aumentar o escopo de atuação. Eu acho que esses ajustes ali de direcionamento, eles acabaram sendo muito pertinentes, justamente em função desse feedback dos investidores. No fim do dia, existe uma crítica muito grande também, né, que eu particularmente não sei se eu suporto, mas se você tem acesso a todos os investimentos disponíveis, por que eu deveria ter um gestor de fundos? Mas hoje a gente tem mais de 400 e tantos fundos listados, é um trabalho relevante fazer isso, né? Então, existe fundamento para se ter esse tipo de gestão profissional, mas ao mesmo tempo, você ter um pouco mais de grau de liberdade de atuação também faz muito sentido. Também suporta muito na linha de tentar oferecer essa diferenciação perante o mercado. O que de fato eu percebi, né, do lado dos investidores? O investidor efetivamente quer uma gestão ativa. Não adianta você também ficar sentado em cima de posições, obviamente, né, com horizonte de investimento de investidor institucional, de longo prazo, mas sem trazer essa geração de ganho de capital em algum momento para o investidor, né? Então, eu acho que nesse quesito o mercado também se aprimorou, né, nessa linha desse tipo de produto, desses fundos de fundos, e eu acho que isso deve permanecer. Tanto é que a gente tem visto, a gente não conseguiu ver mais o mercado vindo com essa estratégia, né, de fundos puro, e o que a gente efetivamente tem visto são os hedge funds imobiliários, né, os fundos multi-estratégias que, por sua vez, têm a possibilidade de investir em cotas de fundos imobiliários, se for adequado para aquele determinado momento. E é justamente por quê? Porque também surge muita arbitragem nesse mercado secundário, né, especialmente nesses momentos de maior volatilidade macroeconômica, incertezas mais conjunturais e tudo mais. Então é um pouco isso que eu tenho percebido, tá? E só para fechar essa parte macro aí, explorando um pouquinho, né, essa sua visão e essa sua expertise mesmo, né, você que viu aí todo esse crescimento dos fundos imobiliários, você falou, né, dos investidores institucionais, certo? Claro que é importante nesse crescimento da indústria vir como um meio, né, para os investidores, pessoas físicas, adentrarem e começarem a investir, certo? Mas e os institucionais, os profissionais, né? Como é que você tem visto a respeito dessa importância também deles virem, até porque você falou da questão da arbitragem no mercado secundário? E eles dariam uma melhor estrutura, um melhor suporte, vamos dizer. Como é que você vê essa questão também? Olha, Andréia, o que é interessante, né? Ali em 2019, e entre no último trimestre de 2020 e até meados de 2021,
a gente inclusive viu muito investidor institucional entrando nesse mercado. Sejam eles fundos de pensão, sejam eles fundos de ações. Então, a gente fez algumas transações super relevantes de todos os segmentos, tá? Então, segmentos de shopping centers, galpões logísticos, de centenas de milhões de reais, e em algumas dessas transações houve uma certa ancoragem importante desse tipo de investidor. Por que isso aconteceu na minha leitura, tá? A gente estava num momento muito positivo para investimentos alternativos, então a taxa de juros também ajudou muito. E querendo ou não, o crescimento desses novos fundos que vieram, de novos gestores, também passou pelo crescimento do mercado e, naturalmente, o aumento de liquidez. E surgiu, de certa forma, algum tipo de oportunidade para a geração de resultado quando a gente fazia uma certa análise comparativa entre o mercado secundário de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários e o mercado acionário. Né? Então, no fim do dia, eu acho que tem talvez o principal fundamento para isso que você comentou, né, de a gente ainda não ter retomado isso e ser um pouco mais difícil de se trazer esse tipo de investidor, é a liquidez. A liquidez dos fundos ela é imprescindível. E aí por quê? Porque hoje, para você montar qualquer tipo de posição de dezenas de milhões de reais, que eventualmente até para um fundo de ações nem é tão relevante assim, inevitavelmente você já acaba dificultando um pouco esse trabalho. E aí, nesse momento, né, depois para você sair da posição também é mais difícil. Quando você está montando essa posição, você já automaticamente já impacta os preços do livro de negociação. Então, é difícil, a gente fica meio que no ovo ou na galinha, porque não existe uma receita, né, uma receita de bolo para a gente conseguir continuar trazendo esse tipo de investidor. E eu particularmente entendo que é com o crescimento natural do mercado, no momento que a gente tem janelas mais produtivas, né, mais benéficas aqui para o mercado de investimentos alternativos, nos quais os próprios gestores, como atores, né, institucionais, profissionais, eles acabam buscando fontes alternativas para manter a geração de alfa para os seus investidores. Então, se surge esse tipo de arbitragem, por que não aproveitar? Desde que seja aprovado por questões de risco, por questões de concentração, por questões de liquidez, porque tudo isso pode impactar no momento de eventualmente ter que reduzir posição, pagamento de resgates, etc. e tal. Mas eu particularmente acho que ainda tem um espaço enorme, até porque hoje, quando a gente para olhar a composição do passivo do mercado de fundos imobiliários, a gente tem o quê? Aproximadamente 70%, 70 e alguma coisa por cento de investidores pessoa física. Para o tamanho do mercado, é uma concentração muito grande, né? Sem contar outros tipos de investidores institucionais, que não só os gestores, né, de fundos de investimento mais usuais, mas os próprios fundos de pensão. Eu acho que tem um bolso ainda a ser atingido, né, a ser trazido para esse mercado que mais cedo ou mais tarde vai vir. E quando isso voltar a acontecer, a gente naturalmente vai ter mais uma evolução, mais um aprimoramento aqui estrutural desse nosso mercado de fundos imobiliários. Até porque com essa ancoragem, né, que eles podem, né, fazer, ajudaria muito os fundos imobiliários a crescer e não precisar tanto de uma emissão ou mesmo de uma alavancagem, né? Então eles iriam ajudar a esse crescimento. Exatamente. No fim do dia, né, tudo diz respeito a risco-retorno. E do lado do gestor do fundo imobiliário, existe de um lado, né, a oportunidade de se adquirir algum ativo e, obviamente, a forma de se equacionar esse funding. Né? Como é que a gente vai equacionar essa captação? Vai ser 100% através de equity? Se tiver disponível, ótimo. Mas no momento que a gente também começa a trazer a alavancagem para os portfólios, inevitavelmente você também está contratando mais risco para o fundo. E a depender do ativo específico que está sendo adquirido, do fluxo de caixa projetado, se isso é casado ou não com o pagamento dos compromissos acordados na alavancagem,
isso pode ser bastante destruidor de valor para os investidores, né? E a gente tem até alguns exemplos práticos aí de mercado que acabaram passando por eventos indesejados, por assim dizer, mas que naturalmente vão ser muito sentidos e muito lembrados aí pelos investidores de uma forma geral. É interessante esse mecanismo, né? Porque a emissão não é todo o tempo que você vai ter uma janela de oportunidades. E aí vem essa questão da alavancagem, mas ela tem que ser muito bem casada. Então tem todos os percalços ali que, como você bem pontuou, vem em relação ao risco-retorno, né? Exatamente. O institucional vinha te ajudar. Exatamente, não tem como fugir, né, André? O fato quando você tem muito dinheiro disponível, inevitavelmente você tem talvez um número menor de oportunidades. Quando você tem menor dinheiro disponível, o fato é que você tem uma maior quantidade de oportunidades na sua mesa. E a gente aqui do lado da gestão tem que ficar equilibrando os pratinhos, né? Buscando, obviamente, os recursos para esses momentos ainda mais complicados, né, de captação, mas justamente porque, né, a gente acaba... a gente precisa ter muita disciplina, né, no que diz respeito ao investimento, e o fato é que é justamente nesse tipo de momento que a gente costuma fazer os melhores investimentos. E a gente está vendo isso na prática, né, quando a gente para olhar o mercado atual, que a gente não, diferente do que foi 2019, 2020, como eu comentei, 2021 também, mas hoje a gente está olhando oportunidades na casa de CDI mais 4, CDI mais 4,5, eventualmente até CDI mais 5. Isso, querendo ou não, dá o quê? 140, talvez daqui a pouco 150% do CDI, isento de imposto de renda. É muita coisa. E, ao mesmo tempo, depende muito da qualidade creditícia do papel, né? Então, você também buscar esse tipo de oportunidade sem fazer essa dosagem do risco é uma coisa. Mas hoje a gente consegue enxergar isso, buscar isso com garantia real, com um devedor do outro lado robusto, querendo ou não. Então, é difícil a gente conseguir dosar esse tipo de coisa. E nesse atual momento de mercado, é justamente o momento que os empresários estão precisando de recursos, né? E aí, justamente por conta da retração do crédito bancário que eu comentei, naturalmente a gente já teve um crescimento extraordinário do mercado de capitais na composição do funding da indústria aqui, da economia real brasileira aqui de uma certa forma, mas ainda muito longe de países desenvolvidos, né? E aí a gente sempre olha para os Estados Unidos, é inevitável. E nesse quesito a gente tem ainda um mar de oportunidades para crescer, de profissionalização, de trazer novas empresas para o mercado de capitais, porque é um investimento de longo prazo, que a gente sempre conversou com esses empresários, com essas empresas de uma forma geral, e por aí vai. Acho que é um pouco essa dinâmica que a gente acredita aqui, olhando para frente do que vai acontecer, e esse é o motivo de se existir tanto espaço, né, o que nós já temos, e até mais espaço para outros fundos imobiliários, para as novas captações, para novas emissões e novos investimentos. Eu acho que quem vai suportar toda essa demanda de capital de uma maneira cada vez mais estruturada, inevitavelmente serão os fundos de investimento, e a gente aqui no Mana 11, né, na Manati de uma forma geral, né, então Mana 11 e Maré 11, a gente já tem uma pegada muito forte de originação ativa, né, então a gente está constantemente falando com os empresários de maneira proativa, verificando novas oportunidades de investimento, porque é aí que a gente de fato traz o nosso diferencial, né, de trazer esse tipo de operação que tem o nosso DNA, né, que eu gosto de falar, que é onde a gente traz essa nossa personalização. E aí pouca gente tem, né? Pouca gente tem, eventualmente eu consigo vender com ganho de capital, me permite ter uma gestão mais ativa também nessa reciclagem de portfólio. Tudo isso me ajuda a trazer esse posicionamento diferenciado da Manati perante aqui os nossos concorrentes. E já, né, que você puxou o Mana 11 e o Maré 11, então presente esses dois ativos da casa, a sua tese, a estratégia e qual o momento atual de ambos. Vamos lá. Primeiro, então, vou falar do nosso querido Mana 11 aqui, que é o nosso hedge fund imobiliário, como você bem colocou, né?
qual que foi a nossa cabeça, né? Até já pegando um pouco do que a gente comentou um pouco mais para trás, Andréia, a gente já tinha um pouco dessa visão, a gente até, inclusive, no momento que a gente concedeu aqui a gestora, a gente parou para fazer um pouco dessas análises mais macroeconômicas, né? A gente pegou todos os tipos de ativos imobiliários disponíveis no mercado, praticamente, né, desenvolvemos índices específicos para cada um desses investimentos e paramos para verificar qual foi a rentabilidade em janelas anuais dos últimos 6, 7 anos para cá, né? E é muito interessante, porque essa análise ela traz de uma forma muito, muito objetiva justamente esse ponto de ciclos de mercado. Assim como a gente já oferece isso, né, para questões de construção de portfólio mais usuais, né, quando a gente pensa em bolsa, pensa em fundos imobiliários, pensa em dólar, pensa em crédito e tal, a gente parou para fazer exatamente essa mesma análise olhando os subnichos imobiliários. E a conclusão é exatamente a mesma, né? Precisa-se ter uma carteira diversificada, porque em alguns momentos vai fazer mais sentido, né? Tem um subnicho que vai andar mais, e em outros momentos essa mesma estratégia ela talvez não seja vencedora, né? Então a gestão ativa, né, quando a gente para pensar justamente nessa alocação, ela é muito importante para a gente conseguir trazer isso de uma maneira constante, né, consistente e com previsibilidade para os nossos investidores. Tudo isso por quê? Porque a gente viu o mercado secundário, né, a gente já tinha percebido isso, e tem ficado cada vez mais claro o quão ele é dependente do pagamento do dividendo de uma maneira recorrente, né, com essa previsibilidade que a gente tanto fala também. Então, justamente para conseguir oferecer isso, independente do momento do mercado, independente do momento da economia real, a gente tomou a decisão, né, montamos inclusive uma equipe muito, muito complementar, né, em termos de expertise aqui, justamente para poder ter essa atuação bastante ampla, né, olhando cada um desses nichos disponíveis de forma que a gente pudesse fazer essas alocações. Daí surgiu, portanto, o nosso Mana 11, né. O que é muito importante, né? A gente acaba trazendo uma visão muito específica, né, da leitura macro com essas análises microeconômicas. Então a gente tem essa atuação muito, que é o que a gente diz, né, o top-down e o bottom-up. A gente vai atrás dos empresários nessa originação ativa, com a capacidade de originação, também com uma capacidade muito específica, né, de precificação, porque a precificação também é muito importante para saber se essa operação ela vai ter saída a mercado futuramente, se eu quiser vender esse papel ou não. E, ao mesmo tempo, eu tento ajustar esse tipo de oportunidade em função da minha leitura macroeconômica. Ou seja, faz mais sentido eu trazer um indexador, né, um pós-fixado, um CDI+? Faz mais sentido eu olhar para operações IPCA+? Depende do momento de mercado. E um ponto muito interessante também quando eu falo disso, fazendo até um pouco desse retrospecto do Mana 11, a gente, mesmo no momento de deflação do segundo semestre ali do ano passado, a gente conseguiu manter o patamar de dividendo de aproximadamente 1,2% ao mês. Como que a gente fez isso, mesmo antevendo essa deflação? Com essa originação ativa, né, e essa originação própria, a gente teve a leitura de antecipar esse tipo de conversa com os próprios empresários que a gente estava negociando, para trazer uma trava de inflação nos primeiros meses dessas transações. Ou seja, esse tipo de interlocução, ela não é tão óbvia assim, né? Quem consegue trazer isso para as próprias operações é quem realmente tem essa entrada com o empresário. Então, nesse quesito, a gente trouxe essa visão macroeconômica que eu comentei, junto com essa visão microeconômica, buscando o quê? Buscando a previsibilidade sem essa grande variabilidade na distribuição de dividendo. E hoje, até falando um pouco mais especificamente, né, a gente enxerga, né, em termos de relação risco-retorno, uma oportunidade muito maior, né, ou muito mais ajustada aqui em operações de renda fixa. Então a gente tem aproximadamente 80% da nossa carteira em operações de CRI, especificamente, né, a grande maioria delas originadas aqui internamente, né, dentro de casa,
com esses quesitos adicionais que eu comentei. Nós temos uma exposição bem menor, aí, já na casa de seus 15%, 16% em fundos imobiliários, buscando justamente essas arbitragens que a gente tanto falou aqui no mercado secundário, que inevitavelmente aparecem justamente nesses momentos mais difíceis de mercado, e eventualmente, né, a gente até montou uma posição de 0,5% em ações imobiliárias, né, justamente por quê? Porque justamente com essa volatilidade, sempre dosando também, para a gente não cair numa certa armadilha e trazer uma experiência muito ruim para o nosso investidor, a gente apostou que haveria uma reprecificação positiva e, de fato, acertamos, né? Então, a gente fez questão de montar uma posição no mercado acionário, mas de uma maneira muito, muito específica, né? Muito ajustada, justamente para não trazer uma alta volatilidade na cota patrimonial e também não trazer nenhum tipo de impacto muito significativo na distribuição de dividendo. E, naturalmente, conseguimos trazer um resultado ainda adicional com o ganho de capital que a gente teve a oportunidade de fazer. Então, essa é um pouco da cabeça do Mana 11, né? A gente consegue olhar para o mercado de uma maneira completa, selecionar exatamente, né, onde que a gente quer se posicionar, tendo uma opinião aqui interna do que vai andar mais e do que vai andar menos, e a gente tenta implementar essa estratégia através das nossas próprias operações, majoritariamente. Então, a gente vai atrás dos empresários e tentar casar com essa nossa visão macroeconômica. Nada impede de amanhã, eventualmente, o mercado melhorou, a gente sair de todas essas operações e focar em tijolo. Nada impede. Mas essa dose, né, esse ajuste de curso que a gente fala aqui dentro, vai depender muito da nossa visão macroeconômica. Por isso que a leitura macro ela é tão importante, e ter uma equipe com uma expertise tão afiada, como a gente realmente acredita aqui dentro de casa, isso faz com que a gente consiga apontar o dedo ali e fazer o investimento que a gente realmente acredita que vai ser o mais adequado. E, naturalmente, né, com esse ajuste fino, a gente tenta trazer, obviamente, o melhor retorno para os nossos investidores. Tanto é que a gente, mesmo num curto período aqui, em questão de quase 1 ano e meio, a gente teve a oportunidade de ser um dos fundos, os hedge funds imobiliários, que mais pagou dividendo para o nosso investidor. E, naturalmente, isso deixou a gente muito confiante aqui com o trabalho que a gente tem feito e o que a gente espera para frente também. Do Maré 11, né? Só para também não deixar passar, acho que você vai perguntar. Do Maré 11, o que a gente começou a perceber, tá, Andréa? A gente fez, então, portanto, né, a gente concebeu toda essa estratégia, né, do Mana 11, do nosso hedge fund imobiliário, e ao longo do tempo, né, depois de passados 1 ano praticamente aqui da nossa estratégia, olhando para o panorama macroeconômico, a gente percebeu que os empresários, de uma certa forma, estavam ainda mais necessitados de capital adicional, de o que quer que seja, né, esse reperfilamento, eventualmente ajuste da estrutura de capital de giro, diversas formas, diversas motivações. E a gente mesmo estava tendo uma capacidade de originação desse tipo de oportunidade muito maior do que a nossa capacidade de alocação desse tipo de investimento, né? Então, muito por conta dessa visão específica, né, e do que a gente tem feito, do que a gente tem feito de melhor dentro do Mana 11, que são essas operações de crédito estruturado, super artesanais, personalizadas, que a gente tem que ir até o empresário, tem que apresentar o que de fato é o mercado de capitais para trazê-lo para o nosso mundo. A gente decidiu trazer uma estratégia complementar, mas dessa vez 99% focada em operações de crédito estruturado, diferente do Mana 11, que já tem essa flexibilidade maior, esse grau de liberdade maior de atuação. Então, no Maré 11, né, a gente até encerrou a oferta agora no início do mês de outubro, e hoje a gente tem trabalhado justamente para investir nesse tipo de oportunidade, mas aí muito mais focada nessa leitura assim, de crédito. Tá. E qual que é a parte mais bacana, né, quando a gente para olhar esse ponto específico? É que a nossa ideia não é ser necessariamente apenas mais um fundo de CRI. E por quê? Porque essas operações de crédito estruturado, elas são praticamente agnósticas com relação ao segmento subjacente.
A gente olha tanto operações imobiliárias como também de N outros segmentos da economia, desde que a gente consiga emplacar o lastro imobiliário. Então, dessa forma, a gente tenta posicionar cada vez mais aqui, né, os nossos fundos e a própria Manati como uma gestora que consegue trazer esse tipo de solução de capital independente do segmento de atuação do empresário. Justamente por quê? Porque é isso que me traz descorrelação quando eu olho para os nossos fundos e, naturalmente, me traz uma diversificação em termos de risco não sistemático quando a gente para olhar também na composição de portfólio dos nossos investidores. Então, essa é um pouco a historinha aqui, tanto do Mana 11 quanto também do Maré 11, parando para pensar aqui nos produtos que a gente colocou a mercado aí nesses últimos 1 ano e meio. Maravilha, Eduardo. Então, o Mana 11, né, como hedge fund que é, então ele tem CRI, ele tem um percentual pequeno de ações e outros fundos imobiliários, né? E como você falou, nada impede que, desde que risco-retorno seja atrativo, que você implemente ali outras possibilidades dentro desse hedge fund. Então, ou seja, a política de investimento ela é mais aberta. Exatamente. Já o Maré 11, ele é mais um crédito estruturado, né? Como você bem colocou, né? No formato CRI, né? No formato de um certificado de recebíveis imobiliários, com uma pegada um pouquinho diferenciada dos demais ali, que tem alguns focos específicos, né? Esse também tem uma capacidade, né, maior ali, em termos, desde que seja lastreado em imóveis, né? Seja no mercado imobiliário. Exatamente. E vocês também pretendem trazer esse que é um CETIPado, né, o Maré 11, também para o mercado secundário de bolsa de valores? Ou ainda é muito cedo para a tese ainda está sendo testada? Esse é um ponto importante, viu, Andréa? A gente naturalmente fala com todos os nossos cotistas, né, de uma maneira muito rotineira. E qual que é o benefício que a gente tem no âmbito do CETIPado? Que eu particularmente vejo com ótimos olhos aqui. A gente tem a possibilidade de tomar uma decisão a posteriori. O que eu quero dizer com isso? Se o mercado estiver ruim para os fundos listados, a taxa de juros bate na madeira aqui, né? Mas eventualmente não cedeu da forma como a gente esperava, se manteve no patamar aí de 2 dígitos, etc. e tal. Eu consigo não trazer uma experiência negativa para o meu cotista. E aí por quê? Justamente por conta dessa menor liquidez do fundo CETIPado e a marcação através da cota patrimonial. Então a gente consegue trazer isso de uma maneira menos traumática para os nossos investidores, diferente do que seria a experiência do fundo listado tradicional. E foi, inclusive, exatamente esse o motivo pelo qual a gente focou na estrutura do CETIPado. Ao passo que, se a gente chega, de repente, no meio do ano que vem, no último trimestre do ano que vem, percebe que o mercado de fundos listados ele está superaquecido, justamente porque a Selic veio para um patamar mais baixo, perto da taxa de juros neutra, com coragem das expectativas de inflação, a gente está vendo todos os fundos, de uma certa forma, negociando com 2, 3, 4, 5% da cota patrimonial. Por que não trazer esse fundo CETIPado para o mercado de fundos listados, oferecendo esse potencial, esse provável ganho de capital, que vai ser exatamente a normalização perante os demais fundos negociados em mercado? Então, a gente tem essa opcionalidade. E se você me perguntar se eu quero fazer isso, eu particularmente quero, porque a gente está aqui trabalhando para trazer a melhor experiência para os nossos investidores. Se isso passar pela listagem do fundo, naturalmente, previamente alinhado com todo mundo, e for bem recebido, por que não? Se isso vai trazer mais retorno para os nossos cotistas. Então, a ideia é, sim, a gente pretende, sim, trazer esse fundo também para o mercado listado, mas dessa vez tendo uma oportunidade um pouco mais ajustada ali para fazer esse movimento sem que a gente entre numa armadilha de curto prazo, quando a gente para olhar outros fundos relativamente até menores do que o Maré 11,
que foram listados e tiveram um drawdown importante e acabaram trazendo uma experiência ruim para os investidores, né? O fato é, se a gente não consegue ter uma governança, né, um relacionamento com o investidor tão ativo, que é o que a gente está investindo muito aqui dentro da Manati, o investidor ele não consegue identificar se isso é um problema técnico, por conta de liquidez, por conta de algum movimento de venda mais específico, ou se ele eventualmente um problema estrutural mesmo. Pô, será que aconteceu algum problema em algum ativo lá de dentro? Será que eu vou ser o último a apagar a luz? Então, por isso que essa proximidade com o investidor também é super importante em termos de próximos passos do fundo, justamente para a gente evitar esse tipo de volatilidade negativa e indesejada por parte dos cotistas, especialmente os cotistas pessoa física, os investidores aqui nossos, pessoa física do mercado de fundos imobiliários. Qual que é o benchmark de ambos os fundos? Boa pergunta, né? Eu acabei passando direto, né? O hedge fund imobiliário, né, por ele ter acho que um DNA muito mais de mercado imobiliário, de uma certa forma, a gente estabeleceu como sendo o IPCA mais um juro real, né? Esse juro real é uma métrica advinda dos próprios índices de títulos públicos indexados à inflação. Então, qual que é a ideia, né? A gente, naturalmente, os ativos imobiliários, eles já têm um quê ali de inflação atrelado, seja nos papéis de renda fixa, seja nos ativos diretamente, e a gente vai tentar, obviamente, buscar gerar um resultado adicional a esse lastro que já existe aqui, né? Esse pilar, esse fundamento que já existe no mercado imobiliário. No caso do MAE 11 do CETIPado, a gente preferiu olhar ele muito mais nessa linha que eu comentei de fundo de renda fixa de crédito estruturado. Então, eu quero posicioná-lo como sendo fundo de renda fixa. E dessa forma, a gente colocou uma métrica em cima do CDI. Então, justamente por quê? Porque eu quero que ele seja praticamente imperceptível, assim como a gente vê justamente nos fundos de renda fixa tradicionais abertos nas plataformas de investimento. Então, por conta dessa diferenciação de proposta, a gente fez esse ajuste no benchmark, justamente para ter o que seguir de uma maneira muito objetiva no que diz respeito à construção do portfólio dos investidores, em relação aos produtos aqui da Manati. Ou seja, bem linear. Vamos colocar Exatamente. Vou te falar, viu, o nosso... quando a gente desenhou aqui a Manati, Andréia, os dois grandes pilares que a gente estabeleceu para os nossos produtos eram previsibilidade e consistência. E não tem como fugir. É isso, e a gente aprendeu mais recentemente que a experiência do cliente é tão importante quanto. Então, a gente tem tomado muito cuidado com a configuração dos nossos produtos, como a gente passa a informação, de que jeito a gente passa a informação. Aí entra mídia social, entra publicidade, entra comunicação, entra o relacionamento com o investidor, entra toda essa parte mais subjetiva, né, que muitas vezes a gente acaba até deixando de lado para focar na gestão, focar no dia a dia do fundo, que é extremamente importante, mas a gente percebe que esse segundo lado aqui ele é igualmente importante justamente para manter o cotista bem informado e ciente de tudo que a gente está fazendo aqui dentro dos fundos. Essa questão, né, de alinhamento, né, cotista versus gestora, né, que é tão importante e necessário, né, justamente para não pegar o mercado de surpresa, né, como a gente tem visto aí, não é muito positivo, não. Exatamente. Aliás, nada positivo, né, Eduardo? Nada positivo. E é interessante porque, no fim do dia, né, a gente até coloca na última página do nosso relatório mensal, né, e eu gosto muito dessa frase, e a gente testou aqui na realidade mesmo, né, mas que o nosso maior ativo é a nossa credibilidade. Crédito é credibilidade, investimento, querendo ou não, de recursos de terceiros também é credibilidade, né? Então, se a gente quebra esse tipo de confiança, né, essa relação de confiança que existe junto aos investidores, a chance de você conseguir reverter isso é muito pequena, né? Então, a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe o quão importante
esse tipo de relação aqui com os cotistas, e por isso a gente tem investido muito, pensando aqui em novas ideias, tempo, energia, para conseguir fazer essa troca da maneira mais suave possível, mais fluida possível. Então, a gente começou com um relatório mensal, a gente recentemente estabeleceu um resumo do relatório mensal, porque nem todo mundo tem o tempo disponível para discorrer sobre 20 páginas ali de informações super detalhadas. Então, a gente fez uma versão até um pouco mais reduzida. Se eventualmente surgir alguma dúvida, tem o relatório mensal, a carta mensal completa para ser consultada. A gente, obviamente, aqui toma muito... tem muito como uma prioridade, né, urgência nossa, né, em responder qualquer tipo de questionamento que a gente receba aqui no relacionamento com o investidor. Né, então, todo e-mail que chega automaticamente já vem para mim especificamente, né, para o nosso time de gestão, justamente para a gente conseguir trazer esse, entre aspas, pós-venda e manter os investidores a par ou esclarecendo qualquer tipo de dúvida, justamente porque para garantir que a precificação do mercado secundário ela seja a mais assertiva possível. E por quê? Porque é isso que vai trazer a boa experiência para o nosso investidor. Então, a gente está tentando ver aqui o todo, assim, né? Não só a gestão, que acaba sendo o nosso grande foco, obviamente, mas aqui como gestor de fundo imobiliário, a gente também tem olhado muito essa parte da experiência mesmo, né? Desses nossos investidores. E até fazendo uma última propaganda aqui, viu, Andréa? Depois eu convido até todo mundo a entrar no nosso Instagram, então é @manaticm, porque lá a gente até fez recentemente, já faz alguns meses inclusive, um vídeo de praticamente 40 segundos, 1 minuto, explicando as operações que a gente tem investido lá dentro do fundo. Então, acho que fica uma forma muito mais, até didática, né, mais acessível, mais fácil de entender exatamente o que a gente tem investido lá dentro. E a nossa ideia é sempre continuar fazendo esse tipo de vídeo mais educacional, né, mais educativo, para garantir que todo mundo esteja por dentro das decisões tomadas aqui dentro dos nossos fundos, tá? Ou seja, todo mundo na mesma página, como o pessoal costuma dizer. Todo mundo na mesma página, não tem jeito. Se eu quiser fazer qualquer coisa e que o meu cotista não concorde, a minha cota de mercado ela vai sofrer, eu não posso deixar isso acontecer. Exatamente. Então a gente está com isso muito na ponta da língua e é realmente uma prioridade para a gente tem trabalhado muito nessa frente, né? O nosso time de comunicação tem feito um trabalho impressionante, a gente também tem sido muito ativo nessa parte de marketing, mídias sociais, então convido todo mundo a seguir a gente lá, eventualmente acompanhar a gente também no LinkedIn, entrar no nosso site, né, o site também a gente tentou fazer ele o mais convidativo possível também, então com cores fortes e tudo de uma maneira muito simples, sem muitas abas, tudo isso pensando aqui na experiência do investidor, não tem jeito, não dá para fugir, né? Maravilha. Eu ia convidar você, Eduardo, até para fazer um marketing aí, sobrou alguma coisa para fazer um momento marketing do fundo? Momento marketing do fundo, Andréa. Olhem, analisem, comprem o Mana 11 do secundário, porque está num preço muito interessante. É isso que eu posso dizer. Mas a gente, como Manati, só reforçando, né? Acho que a gente hoje está presente no LinkedIn, a gente hoje está muito ativo também no Instagram. A gente está para soltar nessas próximas 2 semanas uma comunidade no WhatsApp, também para manter aqui os nossos cotistas e todos os interessados por dentro aqui das novidades da Manati, com eventualmente entrevistas, comentários em relação à carta mensal, notícias interessantes do mercado imobiliário, como isso pode afetar os nossos próprios investimentos. Então, acho que tudo isso para manter essa proximidade. Acho que é isso que dá aqui para passar para os nossos ouvintes, porque certamente, pelo menos eu realmente acredito nisso, que é muito importante a gente estar fazendo um trabalho diferenciado nesse quesito, tá? Maravilha. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, Eduardo, sua disponibilidade, sua expertise, seu tempo,
está aqui conversando com a gente a respeito dos fundos e também do mercado, né? A gente trouxe um panorama bem interessante. Eu sempre gosto de trazer essa visão do gestor, né? Que é alguém profissional e que está analisando ali todo dia, a todo momento, o que realmente está acontecendo. E também da importância e como que a macroeconomia, né, acaba influenciando os investimentos de uma maneira geral, né? Então é importante estar observando a respeito, claro, desde que filtrando as informações que chegam até os investidores, né, Eduardo? Perfeito, perfeito. Não, isso é extremamente importante. No momento que a gente tem cada vez mais acesso, né, acho que quanto mais o tempo passa, mais acesso à informação a gente tem, isso é muito importante. E aí por quê? Porque tem informação que é mais relevante para o seu investimento, tem informação que nem é tão relevante assim, e se você não consegue, né, filtrar isso ou ter acesso a essas informações, inevitavelmente você pode não estar tomando as melhores decisões em relação ao seu investimento. Daí entra justamente a figura aqui dos gestores de investimento profissionais, e aí onde a gente tem uma equipe completa, 8 sócios, todos aqui super mão na massa, super complementares, olhando o mercado como um todo para a gente tomar essas melhores decisões. Então, acho que isso, de fato, tende a trazer um resultado acima da média, como a gente tem visto aqui nesse nosso histórico aqui do Mana 11, quando eu comentei que a gente foi um dos fundos que mais pagou dividendo dentre todos os fundos, os hedge funds aí de mercado. E, honestamente, acho que a receita aqui do nosso lado ela é muito objetiva. É disciplina. Disciplina, acesso à informação, análise, capacidade analítica, capacidade de estruturação, relacionamento com os investidores e, sobretudo, né, que eu falei, credibilidade. Né? Então, acho que tudo isso aqui é uma somatória de fatores que a gente tenta colocar dentro aqui do nosso dia a dia, justamente para continuar oferecendo esse retorno excedente para os nossos investidores, para os nossos cotistas. E é isso que a gente vai continuar trabalhando bastante, ainda mais com essa frente de governança que a gente tanto falou aqui. Maravilha. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Eduardo. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Andréia. Obrigado, viu?